Amém? Então, eu queria lançar esse fundamento. Por quê? Porque não existe a possibilidade de você estar comprometido com Deus sem estar comprometido com o seu corpo. Não é possível alguém estar ligado à cabeça. Cristo é a cabeça. Não é possível alguém estar ligado à cabeça sem estar ligado ao seu corpo. Não dá. Não tem jeito. Hoje sei lá, infelizmente, muitas pessoas que se feriram e tudo bem, é legítima a sua dor, mas a sua dor não justifica alguém apenas querer um relacionamento com Deus sem se dispor a se relacionar com o seu corpo. Isso não é possível, porque Deus, ele age, ele fala, ele se movimenta também através do corpo. E eu diria que a expressão mais assim clara sobre aliança é quando nós discernimos o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo? Quando Paulo fala sobre a ceia, ele fala, é ruim quando alguém come e bebe sem discernir o corpo, né? E de maneira muito simples, o que é discernir o corpo, irmãos? O que é discernir? Discernir o corpo é você dar ao corpo o valor que ele tem. É você olhar para os irmãos e dar para eles o valor que eles têm. E você considerar Deus na vida do outro. Apesar das suas imperfeições, apesar das diferenças que você pode ter, mas é você ver Deus na vida do teu irmão e da tua irmã. Amém? E eu quero aqui falar de maneira prática sobre os compromissos que agora eles vão se expressar nessa relação com o corpo. Esse compromisso, ele agora tem a ver comigo e com você. Quem aqui está comprometido com Jesus? Você está comprometido com Cristo? Glória a Deus por isso. Que bom, eu louvo a Deus pela tua vida. E vou falar, irmãos, o sentimento que veio na minha mente essa semana foi tão assim tremendo, porque à medida que eu fui estudando esses compromissos que eu vou tentar falar com vocês, eu comecei a me lembrar de irmãos aqui. Eu acho que eu lembrei de quase todos, de histórias e coisas que eu vivi com os meus irmãos que consolidaram alianças. Amém? E é aquilo que eu sempre falo. Irmão, se você me vê um dia quebrando uma aliança, rapaz, você pode ter certeza. Ou eu desviei do evangelho, ou eu fiquei louco. Porque eu creio, irmãos, eu tô agarrado. Eu creio que mesmo em tempos de dificuldade, mesmo quando a relação ela está meio truncada, às vezes não acontece assim. Às vezes alguma situação vem, mas eu quero perseverar até o fim. Amém? Então, você me suporta aí nesses compromissos que agora tem a ver com a gente. Qual o primeiro compromisso? O primeiro compromisso é com a graça. Eu acho que o primeiro compromisso que um discípulo de Jesus, a partir da sua relação com Deus, tem, a graça é algo tão maravilhoso que não dá para um discípulo de Jesus viver
debaixo dessa graça, sem que o coração dele voluntariamente se comprometa com essa graça. E o que é essa graça numa linguagem simples, né? É um amor incondicional. Esse compromisso, ele nos leva a um aperfeiçoamento no amor uns pelos outros. Quando eu me comprometo com a graça, eu me aproximo do coração de Jesus. E aí, à medida que eu vou olhando para Jesus, à medida que eu olho para Jesus, a graça vai me tomando e eu começo a olhar para o meu irmão e para a minha irmã com os olhos de Jesus. Aí eu consigo olhar para ele, eu consigo olhar para você, para qualquer um de vocês, com o olhar de Jesus. E aí o meu estilo de vida passa a ser um estilo de vida que comunica a graça, que comunica o amor, que comunica o cuidado. Você já viu, por exemplo, que às vezes tem pessoas que, talvez pela história de vida, talvez por N situações, não vou entrar aqui, mas é aquela pessoa que tem uma tendência de, primeiro, ela aponta o dedo, ela tem um coração um pouquinho mais julgador, é uma pessoa um pouquinho mais aquilo que Colossenses fala lá em capítulo 3, Paulo fala, né, que é um pouco mais implacável. O que é alguém implacável? É alguém que é um pouco mais duro, entendeu? É uma pessoa que ela tem um pouco de dificuldade de tratar o outro com misericórdia. Então, a sua primeira medida já é o juízo, né, a justiça. Mas quando nós amadurecemos em Cristo, no nosso compromisso com Ele, não que isso não tenha o seu lugar, não que o trato não tenha o seu lugar, a gente vai falar sobre isso aqui, tem compromisso sobre isso aqui também, mas antes nós precisamos ter um olhar da graça, amém? Está comprometido com a graça e esse compromisso vai se expressar nas nossas relações. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a Bíblia hoje, amém? Vamos lá, do verso 4, vou ler aqui 14 versículos, do 4 ao 14, 10 versículos aqui. Colossenses 3, verso 4 ao 14, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele fala de uma esperança futura, mas aí agora ele fala sobre o hoje. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Você acha que cabe esse texto, irmão, nesse tipo de compromisso? Sim ou não? Faz sentido para você ou não? Encaixa? Esse texto, ele respalda o que eu estou falando. E por isso, irmãos, é importante que no nosso coração a gente possa se comprometer. Eu quero escolher te amar. Eu quero escolher te edificar. Eu quero escolher te aceitar, né? E é interessante, né? Porque nós temos uma tentação, né, irmãos, de que as pessoas elas se convertam naquilo que a gente quer que elas se tornem, né? E mas a graça não é que você vai fechar os olhos para o pecado, para a carnalidade, não é disso que eu estou falando. Mas às vezes a gente quer tratar a diferença como se fosse um pecado. Mas ser diferente não é pecado, tá bom, irmão? Ou é pecado? Ser diferente é ser diferente. O problema é quando a gente acha que ser diferente é pecado. E aí a nossa reprovação não é por causa do pecado, é por causa da diferença. Então eu preciso te aceitar do jeito que você é. Agora, mas se tiver um erro, um pecado, alguma coisa, aí eu não sou obrigado a concordar. E eu preciso tratar isso. Mas eu vou te amar até o fim. Amém? Primeiro compromisso, a graça. Segundo compromisso, compromisso com a oração. Nós precisamos ser profundos, irmãos. E se tem uma coisa que é difícil de fazer nesse tempo é orar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ó, pode ser de qualquer jeito. Se você fala assim, vai ter a conferência tal em tal lugar. Vai estar lá os cantores, gospel e tal. Aí você paga, eu escutei esses dias falar, alguém que foi numa conferência lá disse que o estacionamento era R$ 200. A Paula me falou, disse que alguém que foi, né? As meninas foram em algum lugar. Eu falei, nunca que eu vou pagar R$ 200 no estacionamento, cara. Faça-me o favor. Mas tudo bem, quem tem paga, hein? Tudo bem. Talvez se eu tivesse eu pagaria. Eu nunca vou pagar porque hoje eu não tenho. Então, não vou pagar. Irmãos, mas o povo vai e lota. E lota. E lota. É 1.000, é 2.000, é 5.000, é 7.000 pessoas. Agora, irmão, nós vamos fazer uma reunião só para orar. Eita, meu irmão. Como é que fica o negócio? Você percebe o quanto os nossos valores eles são distorcidos? Né? Não quero generalizar, não estou mandando recado para ninguém, estou falando para mim. Nós precisamos nos comprometer com a oração. Por quê? Porque orar é você se tornar participante ativo daquilo que Deus está fazendo. É quando você começa, a oração, ela leva a gente a se alinhar com Deus, com o coração dele. Mas a oração não leva também a gente se alinhar só com o coração de Deus, mas leva a gente se alinhar com a vontade dele, com as cargas do coração de Deus. É uma construção de intimidade que vai resultar numa amizade, e o amigo ele conhece o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que o outro quer, né? E você vê que esse compromisso também tem a ver com a nossa relação. Nós precisamos orar uns pelos outros. É mandamento orar uns pelos outros ou não? É, irmãos?
Então precisamos orar, né? 1 Samuel 12, 23 diz assim, ó, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, ele fala sobre quando a gente não ora, isso constitui também o que? Um pecado, né? Paulo diz nas suas cartas lá, ele fala, olha, eu não paro de orar por você, né? Eu não cesso de orar por vocês, eu não deixo de orar por vocês. E aí você quer crescer na vida de oração? Pega lá todas as cartas de Paulo e vê a oração que ele faz pelas igrejas, pelos irmãos, e começa a orar aquilo por você mesmo, mas começa a orar pelos irmãos também. Fala, olha, eu oro por isso, pelos meus irmãos. Amém? Um terceiro compromisso, que eu acho que esse aqui é difícil, irmão. Eu acho que não tem nenhum que seja fácil aqui. Todos eles são desafiadores, mas o terceiro, o primeiro é com a graça, o segundo é com a oração, o terceiro é com a transparência. O que estar comprometido com a transparência? É quando eu sou verdadeiro sobre quem sou. Compromisso com a transparência é quando eu sou verdadeiro com o outro acerca de quem eu sou, de como eu estou, de qual é a minha real condição. E o compromisso com a transparência é também quando eu tenho a capacidade dada pela graça do Senhor de não viver uma vida incoerente ou uma vida dupla, aonde, por exemplo, na minha relação com os irmãos, eu transmito uma imagem bem bonita de um homem santo, de um homem espiritual, mas lá do lado de fora, só Deus é que sabe o que tem dentro de mim, ou só Deus é que sabe o meu pecado. E quando eu pego as minhas práticas pecaminosas e vou jogando tudo para baixo do tapete, vou escondendo tudo, vou sendo uma pessoa que vive de imagem, né? Quando eu sou comprometido com a transparência, a minha vida se torna livre, irmãos. Uma pessoa que ela é transparente, uma pessoa que ela é verdadeira sobre quem ela está livre, irmãos. Ela está livre. Olha, eu vou falar o que leva uma pessoa a não ser transparente, a encobrir o seu pecado, a encobrir a sua sujeira, a encobrir a sua miséria. É porque ela está carregada de acusação, é porque ela está carregada de culpa. Então, quando a gente anda nesse sistema, a gente fica encurvado. E, pode ter certeza que uma pessoa que ela está carregada de culpa, carregada de acusação, porque ela tem pecado, porque ela tem alguma coisa que está encalacrada lá, essa pessoa ela tem muita dificuldade de ter comunhão, porque nas trevas não há comunhão. A Bíblia fala, se andamos na onde? Em que lugar? Na luz. Como quem? Deus é luz. Nós temos o quê? Comunhão com quem? Uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica, né, de todo pecado. Então, e é batata. Você vê aquele irmão que está junto, agarrado ali, aí daqui a pouco ele começa a ficar mais apartado. Ele fala, meu filho, vem para cá. Está tudo bem? Como é que está você? Como é que está o coração? É fácil, daqui a pouco aí aparece. Tem alguma... Tiago, capítulo 5, verso 16, olha o que diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns
pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, isso aqui não é uma opção, irmão. A Bíblia, ela não tem... Embora nós precisamos aprender como interpretar a Bíblia, nós precisamos aprender, né, ler, nós precisamos aprender sobre um monte de coisa, de contexto, ok, verdade. Irmão, mas tem coisa que uma criança que recém-alfabetizada ela vai ler, ela vai entender. Isso aqui não é uma coisa assim, ó, se você estiver bem, se você tiver com o teu coração disposto, né? Se você estiver animado, você vai lá e confessa o seu pecado. Ou se você quiser. Se você não quiser, está tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, de qualquer jeito. É isso que a Bíblia diz? Não é isso. Confessar, isso aqui é um mandamento. Então, nós precisamos andar em obediência. Então, é importante a gente entender que nós precisamos ser uma pessoa aberta, abrindo, e assim, irmãos, não só a questão do pecado, não é só a questão do pecado, mas é também a questão, por exemplo, dos meus sentimentos, das minhas lutas, das minhas guerras, das minhas dores. Ser transparente, eu toquei aqui a questão do pecado, mas não é só isso, irmão. É muito mais profundo. É você ser livre e encontrar no meio do corpo pessoas que você possa confiar para dizer que você, inclusive, não está bem. Eu tenho, assim, né, apoiado alguns pastores, né? E eu lembro que há um tempo atrás eu cheguei para um deles e falei assim, que não é daqui do nosso contexto, né? Eu falei, rapaz, eu já te conheço faz anos. E você está sempre inteiro. E você está sempre pleno. Eu nunca vou você falar na vida que você teve um dia desanimado. Cara, não é possível um negócio desse. Você fica bem 100%, 24 horas por dia, todo esse tempo. Ou você está querendo preservar uma imagem? Eu falei, rapaz, nós somos de carne e osso, nós temos sentimentos, nós temos angústias, nós temos preocupações, nós temos dores, nós temos frustrações, nós temos situações em que nós precisamos, no momento oportuno, com as pessoas oportunas, colocar isso para fora. Então, esse compromisso fala, irmãos, dessa liberdade que eu preciso ter, de ser livre para expor aquilo que está dentro de mim. Amém, irmãos? Amém? Próximo compromisso. Compromisso com a honestidade. Nós falamos agora sobre o compromisso com a transparência. O compromisso com a transparência é quando eu sou verdadeiro sobre eu mesmo. Eu sou, assim, transparente sobre o que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso. Mas compromisso com a honestidade é quando eu não sou aquela pessoa que compra um binóculo e aí eu visto, ponho lá uma cordinha no binóculo e eu ando com o binóculo para ficar caçando erro na vida dos outros. Não é disso que eu estou falando. Mas o compromisso com a honestidade é quando eu sou livre até para ser participante da obra que Deus está fazendo na vida do meu
irmão. Compromisso com a honestidade é quando eu sou verdadeiro acerca daquilo que eu estou vendo na vida do meu irmão. Sem acusação, sem apontar o dedo, mas carregado com os outros compromissos, com a graça, né, com o amor, com a oração. Se eu estou carregado de graça, de amor, de uma vida de oração, e eu percebo algo na vida do meu irmão, eu vou ser sincero, vou ser verdadeiro com ele, acerca daquilo que eu estou vendo. Eu não sou cego. E eu estou vendo, então eu preciso dizer. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixando o quê? A mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o grande problema é que, às vezes, a gente acaba se convertendo, se compromete com Jesus. Eu paro de falar mentira. Mas o texto ele é bem claro. Ele fala assim, ó, não adianta você só parar de mentir. Você precisa aprender a falar a verdade. Porque tem gente que não mente. Tá bom, eu não minto. Mas também não fala a verdade. Aí fica naquele limbo, né? Fica naquele lugar meio esquisito, naquela penumbra. Porque não mente, tá bom, mas também não fala a verdade com clareza daquilo que está vendo, daquilo que está sentindo. Eu não posso esconder aquilo que eu vejo na vida do meu irmão. Eu também não posso me omitir debaixo da ação do Espírito, da graça do Espírito Santo, pedir o Senhor para me ajudar a encontrar um momento oportuno, para que eu possa falar de maneira franca, direta, aquilo que eu preciso dizer, né? Para que eu possa, de maneira assim perdoadora, de maneira assim cuidadosa, te ajudar, de maneira que você não fique desestruturado, não fique. Né, eu preciso tratar a coisa de uma maneira que você fique confortável, mas que a verdade seja dita. Amém, irmãos? Isso, para mim, é um ensino muito claro. Quando alguém vem falar para mim de uma situação com outra pessoa, qual que é a pergunta que eu faço? Você já falou com ele? Se não falou, vai lá. Se quando vocês for falar não resolver, eu ajudo depois. Mas eu me lembro de uma história assim triste. Triste. Eu tinha um pastor amigo, muito querido, numa cidade do interior, um homem de Deus. E ele tinha uma congregação e a gente sempre estava com ele lá. Sempre estava junto com ele lá. E um dia eu percebi uma situação no meio da igreja lá, e eu chamei ele com muito amor e falei assim, meu amigo, deixa eu te falar. Se você não cortar isso, eu vou te falar. Isso vai acabar com esse ministério. Essa igreja ela não vai para frente. Porque por um acidente eu estava sentado na mesa lá, numa comunhão lá. Aí veio uma irmã, né? A gente pregava lá, né? A irmã falou assim, pastor, você nem sabe. Tem gente aqui, nossa, que anda com as roupas indecentes. E eu já falei para o pastor. Aí eu falei, minha amada, mas você... Quando alguém fala tem gente, eu não gosto dessa expressão.
você está falando de quem? Tem nome, CPF e endereço. Você já falou com essa pessoa que você se incomoda com o jeito que essa pessoa se veste? Deus me livre, eu não quero confusão para a minha vida. Eu falei, então você não tinha que estar falando é para ninguém. Irmãos, foi uma obra do Espírito Santo porque não deu meia hora, eu mudei de mesa. Aí, eu não sei se a outra pessoa percebeu, falou assim, pastor, tem gente que fica falando mal de mim aqui pelo jeito que eu me visto. Eu falei, não acredito. Só pode ser aquela. E eu já falei para o pastor. E eu lembro que eu falei com ele, falei, meu amigo, eu te amo. Mas vou te narrar o que aconteceu aqui. Meia hora que eu estou aqui, ó. Eu escutei isso. Eu estou sabendo. E o que você vai fazer? Eu estou pensando num jeito de falar para a irmã se vestir melhor. Eu falei, pelo amor de Deus, não é assim. Falei, meu amigo, deixa eu te falar. Se você não corrigir isso, eu estou falando com amor por você, eu amo a tua vida, mas se você não corrigir isso, tudo que a gente está vendo aqui bonito na vida da igreja, vai ruir. Vai ruir. Sabe o que aconteceu, irmão? Não deu um ano. A igreja acabou. Dispersou todo mundo. Porque isso é um fermento terrível, irmãos. Isso é um fermento terrível. Se você não consegue falar com o teu irmão, você fale com Deus, para que Deus te ajude. Mas em nome de Jesus, não fale com ninguém. Porque isso tem um nome. É fofoca. Isso aí Deus abomina. Deus abomina esse negócio. Entendeu? É o diabo se colocando entre duas pessoas para causar o quê? Divisão. Conversa truncada, conversa atravessada, conversa meio esquisita, irmão. Não tem lugar. Não tem lugar. A gente não isso aí, irmão, ó, é coisa de criança. Um povo maduro não anda desse jeito. Um povo maduro vai a Deus, mas senta de forma madura e fala em amor tudo o que precisa se dizer. Amém? Amém, irmãos? Então, eu preciso ser verdadeiro com você sobre aquilo que eu vejo em você. E eu vou... Mas aí tem outro problema também, irmãos. Um cuidado. Em nome de Jesus. Quando você for falar com alguém, deixa eu te dar uma dica. Posso? Uma dica. Quando você for falar com alguém sobre algo que você está vendo, irmão, em nome de Jesus, por favor, você vá falar com ele, com ela, por causa dela, por causa dele e não por tua causa. Porque se você for falar por causa de você, você não está amando coisa nenhuma, você vai desabafar. E isso também é carnalidade errada. Porque aí a pessoa... Olha, eu já vi isso, irmãos. A pessoa vai lá, ela vomita em cima do outro, ela atropela, ela passa igual um trator em cima do outro. E ainda sai, ai, graças a Deus, estou aliviado agora. Ela mata, ó irmãos, a verdade sem amor, ela mata o outro. O amor sem verdade é uma hipocrisia, mas a verdade sem amor, ela mata o outro, ela estraçalha o outro. Então, se você tiver que falar, você busca resolver isso de uma forma que quando você terminar, a pessoa vai falar para você, vai olhar nos teus olhos e falar assim, poxa, foi difícil a conversa, mas eu me senti amado. Eu me senti respeitado e considerado. Amém, irmãos? Está entendendo? Isso aqui, irmãos, é um outro ensino que a gente tem que daria umas 3 conversas dessa aqui. Sobre falar a verdade
em amor. E outra coisa, é que eu vou lembrando aqui, o Espírito Santo vai. Tem gente que também se confunde, irmão. Às vezes de maneira ingênua, às vezes de maneira dolosa, né? Mas a pessoa acha que o que ela pensa, o que ela tem para falar, é a verdade final. E quando a Bíblia fala assim, ó, cada um pare de falar, deixa de mentir, fala a verdade, ele não está falando para você falar a tua verdade. Ele está falando para você falar a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras, a verdade do que está escrito. Não é o que você e eu achamos. Por isso que todas as vezes, e você vê, por exemplo, Jesus, quando traz esse ensino, e ele manda tratar o assunto, ele nem fala para você ir apontando o dedo e definindo nada, para você nem ir no sentido com uma verdade, um conceito já definido. Ele fala para você ir arguir o seu irmão, vai ouvi-lo primeiro. Então, quando você tem que resolver uma coisa, antes de qualquer coisa, antes de você falar, fala, meu irmão, eu gostaria muito de te ouvir. Preciso te ouvir. Amém? Quinto compromisso. Esse aqui, irmãos, é legal também. Diga comigo assim, ó, compromisso com a sensibilidade. Sensibilidade. Eu lembro daquele texto que fala lá dos ossos secos e fala de um exército. Ali tem todo um contexto do profeta que falava em relação ao povo, mas eu, na minha limitada compreensão, penso que aquilo também aponta, em certa medida, para a vida da igreja, né? E é muito interessante que quando Deus fala lá com o profeta, diz que ele começa a falar, né, sobre aquele monte de ossos, e aí começa, primeiro, junto o que? Osso com o seu osso, depois vem o que? Os tendões, e depois vem o que? Os nervos, depois a pele, tal, e se tornou um exército poderoso, tal. E eu creio, irmãos, que aquilo também fala sobre as nossas relações. Porque o que sustenta um membro do corpo no outro membro, diga comigo, tendões, nervos. Então, vamos lá, ó, tendões e nervos. É o que dá sustentação para a ligação de um membro no outro. Estou falando do corpo. E na vida da igreja também. Por quê? Porque as nossas relações, em algum momento, elas precisam ser tensas por causa dos tendões e nervosas por causa do nervo. Mas o que a tensão produz? O que a tensão produz? A tensão, ela produz, diga comigo, força. Então, você pode ter certeza, quando você senta com o irmão e a vez dá aquela trombada, quem aqui já viveu isso? Levanta a mão. Hã? Você senta, irmão, dá aquela trombada. Mas se o Espírito Santo ali e o negócio resolve em Deus, o que acontece? Aquela relação, irmão, ela cresce, é ou não é? Ela fica mais fortalecida, entendeu? Eu olho aqui, eu lembro de várias pessoas assim, que eu acho que no começo, irmão, me achavam que eu era mas até com amor, assim, você vai indo.
E a tensão, ela produz força. A tensão, ela é necessária na sua medida, porque ela vai produzir força. E os nervos? Qual é o lugar dos nervos, irmãos? Eu me lembro que quando eu era criança, eu fui num acampamento, que eu tinha 7 anos. Foi a primeira vez que eu saí de casa sozinho. Eu estava tão eufórico, que eu saí para brincar. E aí, eu não vi, entrou um prego desse tamanho no meu pé, assim, ó. No primeiro dia, eu tive que ser levado para o hospital. Aí entrou um prego desse tamanho, assim, no meu pé. Quase varou, assim. Aí fui para o hospital, tomei ponto, assim, no pé. E... Não. Essa foi a segunda. No primeiro dia foi... Eu estava brincando, eu caí e minha mão bateu assim numa pedra e abriu aqui, bem aqui nessa junta aqui, ó, do dedinho, do mindinho aqui. Só que o corte veio, pegou tudo aqui. Eu tomei uns 4, 5 pontos aqui, ó, bem na última dobra aqui, da palma da mão. E esse corte, ele afetou uma coisa chamada nervo. E você sabe o que aconteceu, irmão? Eu perdi a sensibilidade. Né? O que aconteceu lá? No primeiro dia eu caí, cortei a mão, fui para o hospital, voltei com a mão enfaixada. Aí fiquei um dia lá, meio quieto, aí no outro dia fui tentar brincar de novo, aí furei o pé. Aí voltei com o pé enfaixado, com a mão enfaixada. Mas eu era feliz igual criança, irmão. Eu era ativo, eu era feliz, irmão. Não é igual essa molecada de hoje que não. Então, o que acontece? A tensão, ela produz força. E o nervo, ele produz o quê? Sensibilidade. Por isso que as relações entre os membros, em algum momento, elas acabam sendo o quê? Tensas e nervosas. Por quê? Porque ela precisa de força e ela precisa de sensibilidade. E esse compromisso, irmãos, ele é muito interessante, porque ele leva a gente, e aí eu queria que você fizesse aí na tua vida uma avaliação. Qual é o rastro que a gente tem deixado para trás? O que tem ficado para trás na nossa vida? Um rastro de amor para com o próximo ou um rastro de ferida? Quando as pessoas passam na minha vida, o que elas levam de mim? O que elas levam de mim? A minha identidade de filho me leva a agir com o mesmo caráter do meu pai. O que me identifica é o amor. E se eu amo, eu sou sensível a outra pessoa. Amém, irmãos? Se eu amo, eu me torno uma pessoa sensível. Entendeu? Nós vivemos uma era onde nós já temos resposta, talvez não resposta, mas opinião a gente já tem sempre. E às vezes alguém se aproxima de nós e nós não temos a sensibilidade nem para escutar a pessoa. Deixa nem a pessoa falar. Você já tem a opinião sua, que é a melhor, eu tenho a minha, que já é a certinha, e aí, não. Sensibilidade é quando você tem um cuidado, né, de buscar em Deus compreender outra pessoa e ser sensível àquela pessoa, né, buscar ouvir, não o que a pessoa está falando, mas ouvir o que está no coração. Ouvir, oi? Ouvir, às vezes, não é nem o que ela está falando, mas o que ela está
sentindo. A gente precisa ter um coração sensível, né? E às vezes a gente quer resolver a coisa rápido e a gente quer dar resposta simplista, reducionista, entendeu? Pegar uma coisa que é complexa e tratar de maneira simples. Isso não é bom, né? 1 Pedro 1:22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, ou seja, de forma mais profunda. A sensibilidade tem a ver com um amor zeloso, né? Comprometido. Amém? Sexta. Quanto tempo já foi aí? Ah, tá bom. Vou correr agora. Sexto compromisso com a disponibilidade, ou melhor, a disposição e a disponibilidade. Esse é um outro compromisso, né? Atos 2, 44, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Talvez disponibilidade a gente não tenha. Talvez uma coisa difícil de ter hoje é disponibilidade. Mas se eu não tenho disponibilidade, mas eu tenho disposição, você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Mesmo porque a disposição, ela encontra agenda, a disposição, ela encontra o momento, a disposição, ela encontra o momento oportuno. A disposição dá o jeito de fazer a coisa acontecer. Agora, alguém até que tem disponibilidade, mas não tem disposição, vai ficar, nada vai acontecer. Então, eu quero, o que isso quer dizer? Sabe aquela frase que a gente fala? Tamo junto? Tamo junto? Já ouviu essa frase? O que quer dizer isso? Para nós, é o texto que a gente leu aqui. É tamo junto mesmo. É conta comigo. Se precisar de mim, conta comigo. Estou à tua disposição. Você é uma pessoa importante para mim, então eu quero que você conte comigo. Amém? Sétimo, nosso compromisso com a confidencialidade. Às vezes, eu acho isso, irmãos. Deixa eu falar. Quando uma pessoa ela não é parte nem do problema e nem da solução, ela não precisa ser envolvida naquele assunto. Ah, mas é o meu grande amigo, eu não escondo nada dele. Não, mas eu tenho uma amizade, eu falo tudo. Irmão, está errado. Provérbio diz assim, ó, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera o lábio é prudente. Aí você leva um assunto, uma pessoa que não tem nada a ver com aquele assunto,
um problema de um outro, de um terceiro, para uma pessoa que não tem nada a ver, você está semeando divisão. Porque vamos dizer que você tomou ciência do pecado de A. A pecou, A escorregou. Aí você pega o pecado de A e leva para uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver. Nada a ver. Aí aquela pessoa vai olhar para o A de que jeito? E nem sabe como está sendo tratado, como é que o assunto está, como é que é o negócio. Então, quando você for falar para alguém, não pensa no que você vai dizer. Precisa dizer. Entendeu? Eu preciso guardar aquilo que, se caiu no meu colo, uma situação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Eu vou a Deus, eu vou levar isso aqui a Deus. Entendeu? Se é uma coisa séria, tá bom. Aí eu busco os pastores, porque aí a coisa é mais séria. Entendeu? A confidencialidade tem um limite. Chega uma pessoa, um visitante, que vem através de você, e aí a pessoa chega e fala assim, eu queria te confessar uma coisa. O que foi? Eu sou fugitivo da polícia porque eu matei uma pessoa. Aí você vai guardar um negócio desse? Não é assim. Aí o presbitério precisa tomar ciência para poder pastorear o assunto de maneira mais profunda. Mas coisas do dia a dia, coisas que não tem esse nível de seriedade, precisa de confidencialidade. Amém? O provérbio que eu li é 10:19. O 8. Esse aqui também é outro, difícil assim. Mas a gente vai tentar, não é, irmãos? Compromisso com a prestação de contas. Eu não sei de onde que eu ouvi, mas eu aprendi há muitos anos atrás que todos nós precisamos de alguém para dizer não na nossa vida. Muito amor. Todos nós precisamos de alguém para dizer não. Nós precisamos de pessoas que nós vamos sujeitar a nossa vida. Esse é um mandamento que tem a ver no coletivo, mas tem a ver com relações definidas também de pastoreio. Né? Efésios 5:21 fala assim, sujeitai-vos, pois, uns aos outros no temor do Senhor. Você vê que o nosso modelo é Cristo. E Jesus, ele foi um cara que prestou conta da sua vida, do seu ministério, de tudo que ele fez ao Pai. Ele não deixou de transmitir ao Pai. Né? Então, você vê que João, capítulo 17, eu não vou ler aqui para a gente correr, mas o capítulo 17 de João fala da prestação de contas de Jesus para com o Pai. Amém? O 9, esse aqui é outro também, o penúltimo. O compromisso com a assiduidade e a pontualidade. Esse aqui também pega muita gente, né, irmãos? A dificuldade, por exemplo, de conseguir chegar na hora, né? Assim, a gente tem tentado aqui, às vezes dá uma falhada uma vez ou outra, mas a gente tem tentado aqui, irmão, falar, a reunião aqui, ó, 9:30, então a gente começa 9:30. E muitas vezes 9:30 está faltando uma boa parte dos irmãos.
Por quê? Por causa de uma dificuldade com a pontualidade. Não levanta a mão, tá? Mas quem gostaria de se arrepender disso, irmãos? Vamos buscar nos arrepender de e buscar chegar na hora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O tempo que a igreja investe, aí eu estou falando da vida da igreja, né? Em comunhão, ou no grupo, ou aqui, né, no ajuntamento com todos os irmãos, é um lugar que exercita essa nossa voluntariedade em chegar na hora, em, né, estar comprometido, não só com a pontualidade, mas com a frequência, né? Mas não, eu tenho um compromisso. Aquele dia, aquele horário, é o meu compromisso. A não ser por uma situação que realmente me impeça, eu não vou, mas eu quero estar comprometido com a nossa agenda. Amém? E o último compromisso, irmãos, que eu acho que é algo que nós precisamos aqui crescer, trabalhar e talvez ter um pouco mais de intencionalidade, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto pessoal, que é o nosso compromisso de alcançar outras pessoas para Cristo. Por que nós estamos aqui, irmãos, como igreja? Nós só estamos aqui para alcançar outras pessoas. As outras coisas, elas vão convergir nessa missão. O que a Bíblia chama de grande comissão, né? Então, nós precisamos estar comprometidos de alcançar pessoas. Nós precisamos buscar maneiras, estratégias de que outras pessoas sejam alcançadas. Quem aqui gostaria de falar assim, eu gostaria de ganhar uma pessoa para Cristo, levá-la ao batismo, ajudar para que ela seja levada ao batismo e depois ser discipulada, né, formada como um discípulo de Jesus. Quem gostaria de fazer isso? Eu gostaria. Vamos nos envolver e buscar uma maneira de fazer isso como igreja. Eu tenho pensado nisso. E é isso, irmãos. Eu não vou falar mais do que 10. Poderia falar de outros, mas vou ficar nos 10 aqui. Amém? Queria orar com vocês aqui para a gente encerrar.